Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tava parando para pensar assim, tá? Tá meio complicado ainda as rotinas aqui de casa. E pensando, como é que vocês estão fazendo aí para se organizar com essas novas rotinas, com esse tempo novo de isolamento? Mas vamos deixar quieto, porque ao longo desse vídeo a gente vai conversar sobre algumas coisas bem bacanas que a gente pode fazer agora nesses dias para a gente implementar e para gente implementar essas novas práticas, para a gente implantar uma nova mentalidade de novos tempos, porque é um caminho sem volta o que a gente aprende, o que a gente faz, o que a gente evolui, a gente não volta. Então, assim, aquele mundo antes do coronavírus, ele não vai existir, então agora é olhar para frente. O que a gente pode fazer? E aí, diante disso tudo, uma das coisas, eu não consegui comprar aquela coisinha, sabe, que a gente fica com a rodelinha no olho, aquela iluminação própria. Então tá meio escuro, vocês me perdoem, vocês merecem o melhor, a melhor qualidade, o melhor equipamento, mas a gente improvisa com o que a gente tem, porque o que eu tenho de melhor é a minha intenção e vocês sabem disso. Para quem é novo no canal, eu sou Patrícia Magalhães, eu sou servidora pública, há já mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, agora já há uns 2 anos mais na linha de frente de treinamentos de liderança, treinamentos de alto impacto, sabe? Aqueles alta performance, as pessoas que começam de fato a acreditar que elas podem mais. Isso é o que faz os meus olhos brilharem, é trabalhar acendendo a faísca das pessoas, é trabalhando com autoestima, é resgatando tudo que há de melhor dentro da pessoa para que ela possa de fato viver a vida que ela merece viver. Esse é o meu propósito, a minha missão e o intuito desse canal, do canal mesmo Patrícia Magalhães e desse programa Reprograme-se é trazer à tona o que há de melhor nas pessoas, pegar os pilares da inteligência emocional, de autoconhecimento, de autocontrole, autodomínio, empatia, habilidades sociais. Gente, nunca se ouve tanto falar em habilidades sociais em tempos de isolamento. Olha que coisa mais curiosa, mais engraçada. Porque o que a gente tinha no cotidiano, o que a gente estava todo o tempo reclamando de quantas e quantas vezes eu escutei das pessoas falando é mais fácil trabalhar com bichos do que com gente. Nossa, trabalhar com gente é a coisa mais complicada que tem. Trabalhar... Então, e agora estamos todos forçados a um isolamento. E com esse isolamento, o que fazer diante disso? A gente está com saudade de abraçar, a gente está com saudade de falar bom dia. Quantas vezes nas minhas redes sociais, quem me acompanha, eu falo, gente, o quanto é importante olhar nos olhos e desejar um bom dia. O quanto é importante você olhar nos olhos e de fato agradecer pela paciência da outra pessoa, pela atenção da outra pessoa. O quanto é importante você reforçar o quanto a outra pessoa é importante para o desempenho do trabalho, para que você ocupe, para que você faça as suas atribuições todas no seu trabalho, é importante que o outro também as desempenhe bem. Em casa, o quanto é importante a gente ressaltar as qualidades de cada um. E agora, em tempos de isolamento, a gente vai ter que aprender. Olha o quanto é bom a gente perceber a dualidade. Assim, o que poderia ser apenas uma coisa ruim, a gente consegue ver perspectivas positivas. E eu tenho visto várias perspectivas positivas. Eu não consigo ficar vinculada a noticiários catastróficos o tempo todo. Hoje eu vi uma charge falando, achei engraçada, mas passei de um monstrinho pequenininho com o nome coronavírus e um monstro gigantão, assim, que a pessoa não estava nem vendo, batendo lá no pé do monstrão, chamado crise econômica. Aí uma pessoa que não está na sua plena saúde emocional, vê um negócio desse e fala, meu pai do céu, é assim, é cair, como é que é aquela expressão, gente? Eu troco, se vocês não me conhecem ainda, eu troco muito as expressões, cair no espeto, sai do espeto e cai na brasa, uma coisa assim, negócio desse. Não tem pra onde ir, não tem pra onde correr, é uma ideia de caos, que não há pra onde ir, e sempre há pra onde ir.
sempre tem uma solução e sempre há essa dualidade. Se você calibra os seus olhos para você buscar o que há de positivo em todas as circunstâncias, você vai enxergar. Procurai e acharás. O que você procura, a sua mente vai achar. Então, o que procurar, o que fazer, como cuidar da sua saúde emocional em tempos de isolamento. São várias coisas para fazer, várias coisas. Confesso que tem muita coisa boa, tem muita gente compartilhando, graças a Deus, porque habilidade social é isso. É assim, o que eu sei pode ajudar o outro e a gente vai compartilhando, a gente está no momento, na era de compartilhar. Então é muito válido, cada um traz o seu filtro, cada um pega o que é de mais interessante e passa para o outro, e aí a gente vai fazendo uma coxa de coisas boas, uma coxa de retalhos de coisas boas. Essa é a minha proposta aqui. Então hoje, apesar de serem várias coisas, várias possibilidades de fazer, de cuidar da sua saúde mental em tempos de isolamento, eu vou trazer basicamente 3. Dessas 3 a gente vai desdobrando. Então, primeira coisa, o que fazer para cuidar da sua saúde mental? Eu sempre falo sobre isso e não tem jeito. Positividade, gente. Positividade sempre. Como assim? Ai, Patrícia, vem você de novo com essa história de pensamento positivo. Vou pensar pensamento positivo e vai dar tudo certo. Não é só isso, gente. Isso faz parte, mas não é só isso. Além do pensamento positivo, você tem que sentir. A ideia do processo é um processo todo, porque eu sempre falo do processo, né, do PS, pensamento que gera sentimento, que gera ação, que gera hábito, que gera o seu caráter e que forma o seu destino. Se vocês, depois que terminarem de assistir esse vídeo, vocês procuram os anteriores, porque a gente fala, é um processo de construção do seu eu reprogramado, totalmente saudável emocionalmente, e faz parte para que você tenha essa saúde emocional. Você precisa ir lá e cuidar, sabe aquela cadeia, o efeito em cadeia? Você precisa cuidar dos seus pensamentos, cuidando da sua positividade. Então tudo é uma dualidade, o mundo é dual, existe o bem, o mal, existe o seco, o molhado, é tudo dual, sim. Mas por que eu vou focar nas tragédias? Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia, sim, eu estou vendo pessoas morrendo, sim, mas por que eu vou focar nisso? Eu vou focar no que eu posso fazer, é o que dá para fazer, é o que diante disso, o que eu tenho de positivo diante disso. Eu estou em casa, esses dias eu escutei uma analogia do pastor, escritor, coach, treinador, Thiago Brunet, que eu gosto muito. Ele falando sobre a analogia da Arca de Noé e nossos tempos de isolamento do Covid-19. Ele falou que Noé recebeu a incumbência e falou com as pessoas, e as pessoas não quiseram, não acreditaram que existiria um dilúvio, que existiria todo aqueles 40 dias de chuva, 40 dias de chuva, 40 noites de chuva. Desculpa, gente. E aí, eu fiquei pensando, aí ele falou assim, olha, a nossa arca é a nossa casa, e a gente está em casa, em família. Então, quantas famílias estão sendo restauradas? Quantos filhos estão tendo contato com os pais, que quase não tinha tempo? Quantas vezes a gente reclamava, e reclamar, a gente sabe que é clamar 2 vezes, a gente reclamava da falta de tempo. Agora veio o tempo e o que fazer agora com esse tempo? Então assim, os meninos estão tendo que fazer tarefas, a gente está tendo que acompanhar, sim. Você tem que trabalhar também, você tem que trabalhar, às vezes você tem ajudante em casa, você teve que dispensar a sua ajudante, você está tendo que arcar com o seu trabalho, que era de fora, que virou trabalho interno, teletrabalho. Você tem que fazer as atividades, tem que manter a sua casa em ordem, porque se a sua casa não estiver em ordem, a sua mente também não estará em ordem. Então você tem que acompanhar os seus filhos, sim. Então olha,
No vídeo passado, da semana passada, eu falei, olha o que a gente tem. E se organize, é uma ótima maneira, é uma ótima oportunidade de você se organizar e se sentir presente, se sentir pertencente. Coloque as crianças para sentar, fala, olha, explique o que está acontecendo. As crianças precisam saber o que acontece e elas precisam saber pelos seus olhos, porque até os 7 anos de idade as crianças não, o subconsciente ele está aberto, o consciente ele não está fazendo filtros como a gente faz hoje. Sabe da analogia que eu falo sempre, que eu trago do Joseph Murphy, do jardim e do jardineiro, que o jardineiro é o seu consciente e o jardim é o seu subconsciente. A criança, até os 7 anos de idade, ela tá com o jardim aberto. Então, assim, o que são as sementes que estão sendo plantadas na cabecinha do seu filho, na mente do seu filho? Quais são os traumas que poderão surgir caso você não faça esse filtro? Eles vão enxergar a realidade pelos olhos dos pais. Esse é o nosso papel. Eu tenho 2 filhos e sempre tenho essa preocupação em mente. Quais serão as crenças que eles terão de todos os acontecimentos? Os meus passaram já dos 7 anos de idade. Um tem 12 e a outra tem 10, desculpa, acabou de fazer 10. Então 10 e 12, mas eu tenho essa preocupação de trazer o meu filtro, o filtro do pai. O que eles estão vendo, o que eles estão sabendo? Eles vão saber diretamente das mídias sociais, eles vão saber diretamente dos jornais, das revistas. Vocês têm acompanhado? Olha, pega, dá a educação para o seu filho você mesmo, aproveite o momento, olhe mais esse lado positivo também. Escolha onde focar a sua atenção. Então, tem várias coisas, tá bom, então tá. Patrícia, então volta lá naquela metáfora lá naquela charge do monstro. Eu tenho um monstro gigante da crise econômica e eu tenho um monstrinho Covid. Não estou fazendo referência a quando eu falo de tamanho, se um é maior, se o outro é menor. Eu só trouxe o exemplo dessa charge. E o que eu faço? Existe um lado positivo entre crise econômica ou monstro Covid? O lado positivo é você ter tempo de olhar para dentro, olhar o que você tem, buscar o seu autoconhecimento e descobrir o que você pode fazer. Qual é a oportunidade que está escondida nessa crise? É isso, é diante disso. Qual é a positividade diante disso e disso? Não é olhar para cá ou para cá. A positividade muitas vezes está dentro. É olhar para dentro. O que eu posso fazer diante disso? Se porventura vier uma crise econômica, o que eu posso fazer? Agora eu estou me organizando melhor, vou ter tempo de acessar cursos. Gente, eu vi plataformas maravilhosas sendo disponibilizadas gratuitamente. Isso é empatia, as pessoas estão cuidando, os empresários estão preocupados. Aí eu já vi falando assim, esses empresários são muito espertos, Patrícia, porque eles estão, na verdade, preocupados em garantir a produtividade, que eles continuam mantendo lucro. Gente, a sociedade é capitalista, a gente precisa de lucro, sim. Então, eles estão disponibilizando, estão preocupando. O momento é de reclusão, o momento é de recolhimento, é de isolamento. Então, vamos olhar para dentro e descobrir o que a gente tem de melhor para poder readequar. Às vezes a gente vai ter que criar uma nova mão de obra, que seja uma mão de obra mais compatível com as suas habilidades. E você tem tido, quando antes de parar, você tinha tempo de olhar para dentro e observar qual era a sua mochila, o que estava na sua mochila de dons e talentos? Agora você tem um arsenal, você tem livros, o pessoal está disponibilizando, a Amazon disponibilizou vários livros gratuitos, é só entrar lá e baixar. Tem no Kindle, o aplicativo do Kindle, tem o pessoal está compartilhando vídeos, compartilhando livros, compartilhando links, compartilhando aulas, treinamentos inteiros, gratuitos, para você fazer de casa.
Ali, pega, entenda o que você tem de melhor, entenda quais são os seus dons, quais são os seus talentos, porque é aí que você vai brilhar. Não olha para a escassez, não. Olha para a abundância, para a prosperidade. Tenha em mente, o vídeo passado eu falei, olha no que você quer. Olha para a direção do que você quer. Eu vou trazer 3 exemplos. Se eu lembrar aqui direitinho, vou lembrar, gente. Eu acho que eu anotei em algum caderno, não tá no outro caderno ali. Nelson Mandela, quando ele estava preso, ficou preso por 28 anos, ele tinha em mente o que ele queria. Somente tendo em mente o que a gente quer, a gente consegue superar um obstáculo. Viktor Frankl, para quem não leu esse livro, gente, inclusive a indicação da semana, eu vou colocar na descrição. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. É um relato de um médico que passou pelo campo de trabalhos forçados, né, na Alemanha nazista. Ele era um polonês, austríaco, aliás, foi para a Polônia, no campo lá de Auschwitz. E ele foi preso, trabalhou durante muito tempo. E eu ainda não concluí o livro, mas eu ainda estou na parte, porque ele dividiu o livro nas experiências, assim, na chegada, durante, e aí você vai escutando as atrocidades que foram acometidas com o povo judeu, nos campos de extermínio, nos campos de concentração, de trabalho forçado, o que eles eram submetidos a um frio intenso, um trabalho extenuante, pouca comida, e o que garantia que eles se mantivessem vivos era o sentido, era o grande sentido. Aí as pessoas, e aí o Viktor Frankl, ele foi acompanhando, ele criou a logoterapia, que é uma terapia que as pessoas que passam a encontrar um sentido na vida são as pessoas mais felizes, as pessoas que sobrevivem. E a partir da experiência que ele viveu lá no campo de concentração, as pessoas que sobreviveram ao campo de extermínio foram as pessoas que tinham sentido, que queriam reencontrar a família, que queriam que fosse uma coleção de gibis, mas tinha um sentido. Qual é o sentido da sua vida? Para a gente ultrapassar, para a gente passar por uma crise, a gente tem que entender, a gente tem que ter um porquê. Qual é o seu porquê? Por isso que a gente fala tanto, para falar de saúde emocional, a gente tem que entrar no autoconhecimento. Qual é o seu porquê? O que te espera depois da crise? O que te levanta todos os dias feliz de manhã? Ontem eu passei o dia, eu estava meio comunicando, eu sempre falo a respeito da comunicação, vou até fazer um parêntese aqui, a respeito da comunicação. Eu passei o dia, eu acordei, tomei banho, só que eu não fiz maquiagem, eu não me arrumei, e eu já fui envolvida tinha alguns processos que eram mais trabalhosos para fazer, aí já me envolvi também na tarefa da minha filha, e aí aquela coisa toda, passei o dia, tava ruim, aí à noite eu tinha uma reunião do trabalho, eu desmarquei a reunião, falei, amanhã eu estarei plena, feliz, remarquei a reunião às 10 horas da manhã. Por quê? Porque eu vi que eu estava comunicando mal, eu tinha que ter tempo. Por quê? A gente tem possibilidade de mudar a fisiologia da gente. E aí entra a programação neurolinguística, que fala que a gente muda a fisiologia da gente com o que a gente comunica. Como que eu comunico? Eu comunico uma imagem mental, eu estava me vendo, estava tensa, estava preocupada com tantas coisas que eu tinha que fazer, eu estava me vendo até com um vitimismo, falando, meu Deus, assim, eu tô vendo tantas pessoas comentando o que fazer, eu não sei, mas é tanta coisa que eu tenho que fazer que eu tô precisando de tempo. Aí eu me vi numa situação de vítima. E aí eu vi que eu estava comunicando, porque lembra que eu falo da consciência, da autoconsciência, eu estava comunicando isso. Eu tava me sentindo vítima da situação, enquanto estava todo mundo escolhendo qual curso fazer, eu louca para ter tempo para estudar, louca para ter tempo para ler, doida para ler os meus livros, e eu sem tempo. Falei, gente, o que eu pensei? Eu tava com alguma dificuldade de dormir, porque eu também estava comunicando isso.
Aí, à noite, o que eu fiz? Eu tomei um banho, eu falei o que eu queria. Lembra do foco no que você quer? Eu falei, eu vou tomar um banho, eu vou dormir a noite inteira e vou acordar plena. Aí, o que aconteceu? Eu dormi a noite toda, acordei feliz, tomei banho, me arrumei, deu certo a reunião, os processos todos foram tudo se encaixando. E tô aqui agora gravando para vocês para essa aula que vai ao ar amanhã. Gente, eu confesso que eu tô meio perdida no tempo, questão de data. Hoje, quarta-feira, quinta-feira, enfim, depois, Felipe, se eu quiser, vai aparecer a data que será publicada. Então, gente, foca das três coisas, das três atitudes que a gente deve tomar para cuidar da nossa saúde mental. Então, a primeira, positividade. Dentro da positividade, nós falamos uma série de coisas e dentre essas coisas, fisiologia. Ah, sim, eu tinha falado das duas mudanças de fisiologia. A forma que você se vê. Então, a forma que você está se vendo, você está comunicando. Então, como é que eu faço para mudar isso, Patrícia? Simples, comando. Foca no que você quer. Como é que eu quero a Patrícia? A Patrícia estava assim, toda descabelada. A Patrícia voltou e falou assim, eu quero a Patrícia que trabalha, a Patrícia determinada, a Patrícia disposta. Mudei a minha concepção, mudei a minha convicção de mim mesma. Eu determinei como eu gostaria de acordar e assim eu acordei. Qual é a outra forma de mudança? Comunicação corporal. Aí entra MCUD, que eu gosto tanto, que eu já falei tanto, mas que eu acho que o momento é muito propício para nós falarmos sobre comunicação, sobre linguagem corporal, como o seu corpo manda comando para a mente e como os neurotransmissores eles são jogados no seu organismo, não era esse o termo, mas eles são disponibilizados a partir do que você transmite com a sua comunicação. Então, se eu sorrir aqui, eu vou mandar uma comunicação de que eu estou feliz, sabe o sorriso do Shane, daquela pesquisa científica, que quando eu estou fazendo isso aqui, eu mando informações de músculos, são vários músculos que são mexidos para falar assim, a Patrícia fez, joga hormônio da felicidade. E assim, se eu tô comunicando, lembra que eu falo, se eu tô assim, se eu tô triste, tô vítima da situação, faço uma coisa assim. Aí de repente, não, a Patrícia tá toda plena, a Patrícia tá feliz, ela tá corajosa, ela tá disposta para enfrentar. Manda. Ai, gente, lembra aí dos hormônios. Manda o hormônio que impulsiona, manda testosterona pra ela, manda não sei o que e tal. E assim você vai mudando a comunicação. Então, as duas formas de mudar a sua fisiologia, com o que você pensa, suas convicções e comunicando. Então, minha respiração, quando eu tô tensa, a respiração fica curta, sabe? Fica aquela coisa. Agora, quando eu tô tranquila, tô sabendo o que eu tô fazendo, tô em pleno domínio da situação, a minha respiração está comedida. Ou se eu quero acalmar na hora de dormir, porque de novo eu vou dormir a noite inteira, eu vou respirar com calma. Então, a gente comanda, mas para a gente ter esse comando, a gente tem que ter autoconhecimento. E para a gente desfrutar de toda essa fisiologia, a gente tem que focar no positivo, tá bom? Vamos para a segunda dica, que na verdade entra um pouquinho na primeira também, gente. Busque conhecimento, busque profissionalizar, busque olhar o que você tem de melhor e colocar a serviço mesmo do outro. Faça, aproveite, pega, busca conhecimento, reconheça as possibilidades. Gente, mundo digital, o que a gente está fazendo aqui, que dia que eu ia imaginar um negócio desse? Gravar olhando para o celular, porque não é uma câmera ainda, gente. Gravar olhando para o celular desse jeito e que essa imagem, que as minhas palavras fossem para o mundo através do YouTube, através de uma plataforma. Que dia eu poderia imaginar um negócio desse? Os professores que sempre claro, tem algumas escolas que já se adiantaram, que já existiam plataformas digitais, mas não era o caso da escola dos meus filhos. Eles estão tendo que se reinventar. A professora da minha filha gravou algumas aulas, uma graça, com toda...
com toda a humildade de quem está aprendendo, mas com todo o entusiasmo de quem faz o que ama, está aliando tudo, aliando os seus dons e talentos a serviço de uma nova era, a serviço de uma nova possibilidade. O mundo digital é uma possibilidade. Eu estava conversando agora há pouco com meu marido, falei, gente, assim, que dia a gente imaginava assim, um empreendimento, alguma loja, algum comércio, alguma coisa assim, de um quarteirão, era uma coisa assim, nossa, uau, uma coisa milionária. Hoje a realidade é diferente. Hoje a realidade é de um negócio digital. Hoje a realidade é assim, melhor eu ter, nem ter estoque, ficar estocando, eu vender um negócio digital, melhor eu ter um negócio digital que não requer espaço, que não requer tanto envolvimento técnico, tantas pessoas, tantas mãos de obras, e aí a chance de eu me tornar milionário, quem sabe, é muito maior. Então não fechem os olhos para o mundo digital. Ao contrário, abra os olhos. Escutem, vejam aí o que os melhores estão falando. Veja o que o Érico Rocha está fazendo aí, falando de 3, 4, 5, 6 dígitos em uma semana, falando, vê os papas do marketing digital, Caio Carneiro, quem mais? São tantos, tem vários cursos, várias plataformas, vários podcasts, tem vários autores falando sobre marketing digital, então é um caminho sem volta. Aproveite esse momento para buscar conhecimento no que há de novo e o que vai reinar. O que vai reinar nessa nova era é o mundo digital, é o que a gente está fazendo aqui agora. Se organize para você continuar nessa busca de conhecimento. Lembra que a gente tem todas as nossas rotinas. Lembra que a gente está em teletrabalho. Lembra que a gente tem filhos em casa, sem escola. Lembra? Então tá, mas como eu faço, Patrícia, para manter minha positividade? Como é que eu faço para buscar meu conhecimento? Como é que eu faço para manter minha fisiologia? Consciência. Consciência, autodomínio, autocontrole, o tempo todo. E aproveitando também essa questão de conhecimento, aproveitando também toda a positividade que você está focado, você está escolhendo onde colocar a sua atenção, você está escolhendo onde depositar o seu tempo precioso, você está tendo possibilidade de remanejar toda a sua vida, você vai escolher com quem andar. Acho que é Tim Rohn que fala que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente anda. Com quem você está andando? Essas pessoas vão te ajudar a seguir. Lembra que a gente faz sempre... Está ficando mais escuro, vocês estão vendo isso? A gente tem sempre que identificar que a gente está num ponto A, a gente tem sempre que progredir. A gente está no ponto A e a gente quer chegar, que é o nosso estado atual, e a gente quer chegar no ponto B, que é o nosso estado desejado. Quem são as pessoas que já chegaram no estado desejado, no seu estado desejado? Quem são as pessoas que você... Olha, melhorou um pouquinho, né? Quem são as pessoas que você pode se espelhar para você buscar os seus ideais? Quem são as pessoas que irão te ajudar no seu empreendimento? Quais são as pessoas, o seu empreendimento vida? Quem são as pessoas que já conquistaram o padrão, que já conquistaram a vida extraordinária que você quer hoje? Sabe do seu mural, o meu mural da visualização? Quem são as pessoas que já vivem naquele mural? É bom olhar, isso é networking, isso é modelagem, e tá ficando cada vez mais escuro. Felipe, será que a gente vai conseguir editar, Felipe, esse negócio aqui? Tá ficando muito escuro. Enfim, eu tinha falado que eu falei de 3 pessoas, né, que não sabiam, que conseguiram sobreviver a uma crise, sabendo o que queriam. Elas tinham porquê. Eu falei de Viktor Frankl, eu falei de Nelson Mandela. Qual seria a terceira pessoa para a gente pensar que tinha um porquê de sobreviver? Não é uma crise. A outra pessoa é o Walt Disney. Ele não tinha
ele tinha a crise porque ele foi demitido. Quem acompanhou a história, quem sabe da história do Walt Disney, quem não sabe, tem um livro, um filme, o Walt antes do Disney também, porque nesses tempos também vai que tá até liberado lá no Netflix ou em outros pontos lá no YouTube, alguma coisa assim. O Walt Disney tinha um porquê. Ele queria, quando ele passou, estava passeando com os filhos num parque, ele falou assim, por que não criar um parque de diversões onde toda a família pudesse se divertir? Ele criou. Então, o seu porquê, só para a gente fechar a questão de ultrapassar a crise ou ultrapassar um momento, é a gente ter um porquê. E a gente tem um porquê visível, palpável, que tenha uma imagem clara. Então, qual será a realidade que você vai ter? Pense pós-coronavírus, pós-Covid-19, né? Porque o pessoal tá falando assim, quem fala Covid-19 e quem fala coronavírus? Eu falo das duas formas porque eu sou gente. Qual a realidade que você quer ter criado para você? Faça como o Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. Crie a realidade, porque quando você tem uma realidade fixa, quando você quer um mundo mais justo, quando você quer um mundo sem uma segregação racial, no caso de Nelson Mandela, você se mantém firme no seu propósito. E o seu propósito diário é manter as suas rotinas, é se profissionalizar, é se manter íntegro, se manter firme e aliar os seus dons e talentos ao novo mercado que vai surgir por aí. Então, esse é o seu porquê. Aproveite, tenha em mente o que você quer, tenha em mente o seu estado desejado, porque o seu estado desejado é o que você vai alcançar, porque o que a gente procura, a gente acha. Último pilar, último ponto, ou a última dica que eu deixo para vocês. Nós falamos várias, mas eu quis condensá-la em positividade, em busque o conhecimento, se organize. E agora a terceira, eleve os seus pensamentos ao Criador. Entenda que há um motivo para tudo. Entenda que realmente estamos aqui nessa experiência material para evoluirmos em amor. Entenda que há uma justificativa para tudo e que há sempre uma possibilidade da gente servir mais, há sempre uma possibilidade da gente amar mais e há sempre uma possibilidade da gente ter fé. Ter fé no Criador é elevar as esperanças. Quando a gente olha para o lado positivo, é sabendo que há um Deus maior que cuida de todas as coisas. Ele nos deu e nos dá discernimento, nos deu e nos dá capacidade de fazermos a nossa parte, mas tem a parte que é com Ele, é a parte que a gente entrega, que a gente faz o que a gente pode e a gente confia na força maior, a gente confia na sabedoria infinita, a gente tem compaixão, tenha mais compaixão com o outro. Tenha mais compaixão com o empresário que também está sofrendo. Às vezes eu escutei algumas críticas falando, empresário, tenha compaixão também. Tenha compaixão dos que estão adoecendo nos hospitais, tenha compaixão dos médicos que estão trabalhando, dos policiais que estão trabalhando também para manter a segurança. Então, vamos desenvolver esses circuitos da empatia, desenvolver o circuito da compaixão e agradeçam. Não se esqueçam, aproveitem esse tempo, sentem com seus filhos, façam um diário da gratidão, quando estiverem jantando, antes do jantar, por exemplo, agradeçam a Deus e pergunta aos seus filhos, peça para que eles falem pelo menos 3 motivos pelos quais eles foram gratos naquele dia. Começa a conversa, aproveita esse momento. Aproveita a oportunidade de reprogramar a rota e sejam muito, muito, muito felizes, porque a gente tem atitude mental positiva, porque a gente tem fé, porque a gente tem amor e a gente leva luz por onde a gente passa, independente de crise. E eu tô num lugar muito escuro aqui, gente, mas eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Amanhã, quando for ao ar esse vídeo, já vai ser na quinta-feira.
E a gente já vai estar entrando numa semana que vai ser crucial a nossa participação. Então, deem atenção aos seus, fiquem com os seus, ligue para os que você não pode ter contato físico, mas dê atenção, tá bom? Fiquem todos com Deus. Cadê meu Deus? Eu sempre procuro, né, gente? Sempre fico procurando o meu controle. Fiquem todos com Deus. Felipe, por favor, depois você clareia esse vídeo para mim, por favor. Fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau.